Eu não vou demorar. 8h37. Para fechar, se Deus me tomar, a gente termina meia-noite e 37. Repreendido. Quem fica? Sozinho, que eu vou embora. Preste atenção. Eu amo esse texto, assim como eu amo toda a palavra de Deus. E esses dias, meditando nesse texto, o Senhor falou tanto comigo. Sabe aquele dia que Deus reserva para falar contigo? Aquele dia que Deus reserva para sacudir o eixo, sabe? Aquele dia que Deus reserva para nos conduzir de volta ao centro da vontade dEle, a verdadeira identidade que Ele deseja de nós, o comportamento que Ele deseja de nós. E lendo esse texto, o Espírito Santo me fez lembrar do capítulo anterior a esse, o capítulo 2. O capítulo 2 do livro de Atos, a Bíblia diz, é um capítulo, é um texto que nós conhecemos muito. A Bíblia diz assim: estavam todos reunidos no mesmo, quando de repente, deixa eu ler para eu não pecar. Quando de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Eu amo Atos 2. Atos 2 é o cumprimento da promessa, da palavra que fora liberada através da boca do próprio Jesus. E o que eles estão vivendo como discípulos e como igreja de Cristo é algo extraordinário. Só que lendo, e nesse dia eu precisava muito, sabe aquele dia, Raquel, nós precisamos da palavra de Deus todos os dias, mas tem um dia específico, alguém já viveu isso? Que você fala: Senhor, eu preciso de uma resposta, e é hoje, e é agora. O problema é que tem muita gente procurando resposta em muitas coisas, quando na verdade a resposta que você precisa está aqui, ó. Catuca quem está do teu lado, pergunta: está entendendo ou está fingindo? Esses dias eu vi que tem gente pedindo resposta ao chat GPT. Graças a Deus, aqui nós não temos, mas da onde eu vim? Gente, eu vi no Instagram, a menina perguntou: chat, qual é a minha bênção? Falei: Satanás, pra tua vergonha, demônio. Gente, a resposta que eu preciso já está aqui. A direção que eu preciso já está aqui. O milagre que eu preciso já está aqui. E o Espírito Santo me disse: a primeira coisa que eu preciso que você guarde no teu coração, a primeira coisa que você precisa guardar no teu espírito é a seguinte: a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E lendo esse texto, o Espírito Santo me disse assim: Raquel, quem é guiado pelo Espírito não fala o que quer. Quem é guiado pelo Espírito não anda com quem quer. Quem é guiado por Espírito não faz o que quer. Quem é guiado por Espírito não se comporta como quer. Faz conforme o Espírito lhe concede que faça. Segura a mão de quem está perto e está fingindo que não com ela, que não é com ele. Você que está em casa, abra a tua mão porque é contigo. Se não tiver ninguém para você segurar, segura a mão dela, segura a mão dele com autoridade. Fala: você não se manda. Fala: você é comandado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo, quando de repente, minha amiga Lucy, de repente, a segunda coisa que eu preciso que você guarde no teu espírito, na tua alma, na tua mente, eu estou correndo por cada hora, mas só para você entender isso aqui. Meu pai dizia que não é por muito falar, que se 3 pessoas entenderem já é o suficiente. Tem 3 aqui, 4, 5. Olha aqui. Nós precisamos nesse tempo, nesses últimos dias da igreja na terra, precisamos estar abertos para viver o de repente de Deus. Você sabe qual é o nosso mal? É que nós somos muito programadinhos. Eu acordo tal horário, eu saio para trabalhar a tal horário, eu almoço a tal horário. Raquel está dizendo que eu tenho que ser desorganizada? Não, todo mundo é obrigado a ser TDAH, não, está repreendido.
Eu só estou falando que para as coisas de Deus, para aquilo que Deus acredita, para os princípios da palavra de Deus, nós precisamos sair da caixinha. Não, isso aqui eu não falo. Não, isso aqui eu não aceito. Não, assim eu não me comporto. Esteja aberta para viver os de repente de Deus. Esteja aberto para viver os de repente do céu. Pai, o papai está querendo te usar na rua, no trânsito, no trabalho, na faculdade. O Senhor está dizendo: eu quero me manifestar por intermédio de você. Eu quero me manifestar em você. Só que você está tão fechadinha na tua caixinha, você está tão programadinho, que a minha presença vem e não encontra espaço. Só que você achou que vinha apenas para um culto, mas na verdade é um encontro de Deus contigo. E o Senhor está dizendo: fique aberta para os meus de repentes. Segura a mão de quem está do teu lado com autoridade. Não segura de qualquer jeito. Fala para ela, dá um grito nele. Fala: saia da tua caixinha. Fala: para de ser programadinho. Fala: é o último tempo da igreja. Deus quer manifestar o de repente. De repente você está aqui, e quando você chegar em casa, o telefone vai tocar e a resposta vai ser: tá liberado, tá liberado. De repente você chega no trabalho e alguém diz assim: olha, eu descobri um diagnóstico, tá aqui o exame, e você vai colocar a mão e de repente. Segura a mão de quem está perto, segura, dá um grito nele. Fala: saia da tua programação e vem com Deus para esse novo tempo. Que tempo, Raquel? O tempo que Deus manifesta a glória dele de repente. Tem gente aqui que caminhava com Deus, que falava em línguas no ônibus, que falava em línguas dentro do metrô, mas está tão programadinha, está tão programadinho, que acha que precisa de um horário para falar com Deus, que acha que precisa de um ambiente. A Raquel, não estou no meu ambiente, o papai está dizendo: ei, eu quero me manifestar a ti. Quando, Raquel? De repente. O Senhor me disse: Raquel, eu posso contar contigo? Há muitos anos atrás, eu e meu marido liderávamos adolescentes, e eu estava na igreja que congregávamos em Belfor Roxo, no Roncalli, cansada, tinha trabalhado o dia inteiro, feito com uns 300 cabelos o dia inteiro. Eu sou cabeleireira, me respeita. Eu corto o cabelo na mente, já cortei uns 5 aqui na mente. E nesse dia, não tinha ninguém para ministrar o louvor, fui eu mesmo. E o Senhor me fez uma pergunta: Raquel, posso contar contigo? Nesses últimos dias da igreja na terra. Porque para Deus é dia, tá? O Benjamin tinha 1 aninho, o Benjamin tem 12 anos. E eu disse: sim, Senhor, eu estou aqui. Quando foi esses dias no Maracanã, enquanto eu estava de joelhos dobrados, o Senhor disse para mim: e aí, Raquel, eu ainda posso contar contigo nesse último tempo? Ou você está tão ocupada com as tuas programações? Eu fui criada com um pai, que meu pai era engraçado, ele era um homem de Deus. Ele não tinha problema nenhum em ser usado por Deus em qualquer lugar, não tinha. Sanguíneo toda a vida. Ele orava, expulsava demônio, fazia apelo. Nós dormíamos 7 pessoas, né? 5 filhos, meu pai e minha mãe 7. Acordávamos, tinha 11. Meu pai acatando os moradores de rua. E falava: você entra, o espírito que está em você não entra, fica lá fora. E era liberto na hora. E aí você vai vivendo, os anos vão se passando, você vai se adequando ao que as pessoas chamam de normal. O que é normal? Não sei, vou falar no apelo. Eu fiz apelo para um rapaz esses dias no trânsito, o sinal fechou. Ele veio me ofereceu o amendoim. Falei: tu me oferece o amendoim, eu te ofereço Jesus.
E aí, Raquel? E aí que eu orei por ele, Jesus desceu na hora. A presença de Deus, o pessoal buzinando, e eu, basta, dá a volta. Olha para quem está do teu lado, fala para ele, é tempo de sair da caixinha. Deus quer te usar no de repente. Fala, a tua programação é limitada, de Deus não. Fala, o teu estilo de vida é limitado, de Deus não. Terceira coisa, o capítulo 2, e quando o Senhor me falou isso, meu coração queimou com tanta força. O Espírito Santo me disse assim, Raquel, o capítulo 2 fala sobre o dia de Pentecostes, mas o capítulo 3 é a evidência do Pentecostes. É a prova de que aquilo que eles receberam foi genuíno. Porque o que conta para Deus não é o quanto você chora aqui, o quanto você fala em línguas aqui, o quanto você diz que acredita. Ai, eu acredito. E às vezes para ficar chique a gente fala até em inglês, né? I believe, aleluia. Só que quando sai daqui, é que Deus quer ver de mim e você, e de você, uma atitude de alguém que de fato recebeu dele alguma coisa. Com todo respeito, olha dentro do olho azul marinho de quem está do teu lado, fala para ele, o que conta para Deus não é o que você recebe aqui, mas o que você faz com aquilo que recebeu. A Bíblia diz que Pedro e João subiam juntos, e não dá tempo de eu entrar nisso como eu gostaria, mas a Bíblia diz que eles subiam juntos para orar. No capítulo 2 tem não sei quantas pessoas. No capítulo 2, no capítulo 3 tem 2 subindo juntos para orar. E esses dias lendo esse texto, junto com a minha amiga, com a pastora Gabi, nós conversávamos acerca disso, eu falando para ela o que Deus falou comigo, e ela compartilhando o que Deus falou com ela. Porque existe uma mentira do maligno, que quando Deus levanta alguém, é para competir com outro alguém. Quando Deus traz evidência na vida de alguém, é para diminuir o outro alguém. Isso é maligno. Olha dentro dos olhos de quem está do teu lado. Ah, Raquel, não quero, tem que olhar, tem que. Se não gosta, vai ser liberto hoje. Olha dentro da cara dela, olha dentro da cara dele. Fala para ele, a bênção de Deus na tua vida não me ofende. A evidência de Deus na tua vida não me ofende. Fala, o fato de Deus ter te feito subir não me diminui. Dá para subir junto, dá para romper junto, dá para viver poder de Deus junto, dá para viver milagre junto. Todo espírito maligno que existe aí fora, de competição, de que você não pode crescer mais do que eu, há poder no sangue de Jesus, e eu não posso mais do que você. Nós vamos subir juntos. Só que o subir que nós estamos falando aqui não é da evidência terrena que muitos acham. É de poder de Deus. É de viver o sobrenatural. Quando Sanbalate e Tobias mandaram recado para Neemias, não sei se você lembra. Quem conhece esse texto? Quem conhece esse texto? Neemias manda o recado de volta. Porque o diabo, ele não inventa, ele recicla. A história é a mesma, só muda o cenário. O problema de Sanbalate e Tobias não é porque Neemias estava reconstruindo o muro. O problema de Sanbalate e Tobias era a evidência de Deus na vida de Neemias. Eles não estão preocupados com o muro, eles não estão preocupados com Jerusalém, eles estão preocupados com o sucesso, não é nada disso. É que o capeta não suporta alguém que se posiciona para reconstruir algo em Deus. O diabo não suporta alguém que se posiciona para ser instrumento na mão de Deus. O cão não suporta alguém que se posiciona para viver o sobrenatural de Deus. O recado que Neemias manda de volta é o seguinte: eu não vou descer. Por quê? Estou fazendo. Olha para quem está do teu lado e fala, não desça ao nível do teu inimigo. Fala, suba ao nível que Deus deseja.
Não deixe o teu inimigo te convencer de que você tem que se rebaixar, de que você tem que descer ao desejo dele, para cumprir uma agenda dele, para fazer o que ele quer. O Senhor está dizendo: suba. Para onde? Para a torre de vigia. Suba. Para onde? Para o lugar do milagre. Suba. Para onde? Para o lugar da oração. É tempo de subir. Outra coisa, preste atenção. A Bíblia diz que eles chegam na porta do templo e tem um coxo de nascença. O texto diz que esse coxo era posto ali, pastor Renato, todos os dias. Quando? Melhor essa voz que tu almoçou, para com isso. Quando? O camarada está no ambiente do milagre, mas está vivendo a mesma coisa todos os dias. E quando eu li isso aqui, o Senhor falou assim para mim: Raquel, até quando vocês vão se conformar com o normal no ambiente sobrenatural? Tem alguém no culto? Catuca quem está no teu lado e fala: não disfarça não, que é para você. Raquel, você está dizendo que eu não posso vir mais para o culto da vitória? Você é obrigada a vir. Rapaz, se tu soubesse, se tu não vier, o tanto do capiroto que te odeia, que te persegue, é aqui que Deus ordena a vida, é aqui que Ele ordena milagre, é aqui. Só que não adianta você vir, se aqui dentro de você não tiver uma convicção. De que, Raquel? Não sou eu, não são os pastores, não são os cantores, não são pregadores. Só Jesus pode mudar a minha realidade. Não adianta você vir para o ambiente profético se dentro de você já está conformado com o normal, com o natural. Raquel, minha família é assim mesmo. Eu nasci assim, eu cresci assim. Aquele hino da harpa. Você sempre assim. Gabriela. Você já viu gente assim? Ele já se conformou. Catuca quem está do outro lado, fala: acorda. Fala: não se conforme. Não se conforme. A Bíblia diz que ele olha para Pedro e João. Preste atenção aqui. E Pedro e João vira para eles e diz: Pedro, melhor dizendo, diz: não tenho prata, não tenho. A Bíblia diz que ele olha para eles esperando receber deles alguma coisa. Quinta coisa, quinta ou quarta? Tu nem está contando, para de mentira. Quinta coisa: pare de tentar, ou melhor, de desejar receber de homens aquilo que você só pode viver em Jesus. Eu vou repetir porque tem gente disfarçando e fingindo que não é com ela, que não é com ele, é contigo. Pare de se frustrar com pessoas por algo que só Jesus pode preencher. Você está entendendo isso aqui? Não adianta, Raquel. Esse dia eu cheguei num culto, e era um culto, uma conferência de um dia inteiro, e por causa do voo não conseguimos chegar no horário que eu gostaria de ter chegado para ouvir mulheres de Deus que estavam ali. E quando eu cheguei, eu perguntei para uma irmã: glória a Deus, né? Eu ouvindo barulho de fogo, de glória, de línguas estranhas. Falei: menina, que ódio, não cheguei a tempo para receber, para marchar. Ela é... Falei: tá forte aí dentro, né? Pá, me deu nervoso, meu sovaco começa a suar de nervoso. Falei: é o que, desgrama? Não tá isso tudo não, pastora. Eu falei para ela, respirei, né, que eu sou evangélica, serva de Deus. Falei: minha irmã, deixa eu só te explicar uma coisa. Normalmente o problema não é de quem está entregando, é de quem está recebendo. Eu me lembro que quando a minha filha nasceu do meio, Maria Júlia, eu morava aqui em frente, e eu tinha a oportunidade de estar mais frequente no culto. Eu tenho dificuldade com gente que pode estar no culto e não vem, mas isso é um assunto para um outro culto, né? Para hoje não. E eu sentava ali perto de onde ficam as mães com o nenenzinho. Irmã, era culto da palavra, eu estava: aleluia! O povo olhava e falava assim: maluca, tadinha. Porque, óbvio, palavra de Deus
direcionada por Deus, homens e mulheres de Deus. Só que o culto, o ambiente do culto, não depende de quem está entregando, mas de quem está recebendo. Porque culto, eu não vou ao culto, eu presto culto. Catuca quem está do teu lado, fala: para de ficar medindo quem canta ou quem prega. Fala: quem vai determinar como você sairá daqui é você. Quem vai determinar o que vai receber é você. A Bíblia diz que o coxo era posto ali todos os dias. Aonde, Raquel? Na porta do mercado? Não, na porta do templo. Eu não sei você, mas eu não me conformo. Vir para o ambiente profético e voltar do mesmo jeito. Já que eu vim, eu vou voltar curada. Já que eu vim, eu volto restaurada. Já que eu vim. Oh meu Deus, tem alguém que veio pro culto aqui? Tem alguém que veio pro culto? Segura a mão de quem está do teu lado com autoridade. Fala para ele: você está no ambiente profético. Você está no ambiente do milagre. Fala: não se conforme voltar do mesmo jeito. Não tenho prata. Não tenho ouro. Você sabe qual é o nosso mal? As coisas terrenas têm nos iludido a tal ponto de nós acharmos que tudo isso aqui é suficiente. Que carro é suficiente, que casa é suficiente, que emprego é suficiente, que faculdade é suficiente. Nós estamos nos esquecendo que o segredo do nosso sucesso ainda é Jesus. A nossa igreja é linda. Eu nem era ovelha daqui, eu já vim aqui escondida. Desculpa, meu antigo pastor. Nós sempre amamos e respeitamos o pastor Silas. E quando a igreja aqui, o templo sede, foi inaugurado, eu entrava aqui, eu não estava ouvindo quem estava pregando. Eu estava assim: uau. Até hoje, não tem diante de Deus. Deus tem me dado a oportunidade de ir a algumas igrejas. Desculpa as outras igrejas. Mas isso aqui é um espetáculo para a glória de Deus. Esse negócio aqui eu fico assim: meu Deus, Derek. É lindo. É lindo. Esse LED, meu Deus, eu queria morar nesse LED. Tudo isso aqui, o altar, tudo, os músicos, uma coisa mais linda. Aquele menino preto ali, meu primo, né primo? E preto é família, tamo junto. Onde tu vê um preto é parente, não adianta. Ó, Jesus na bateria, coisa linda da titia. Tô falando. É tudo lindo. Ar-condicionado, irmão. Eu me lembro de um tempo que eu já entrava com o sovaco suando, aleluia. Quem lembra desse tempo? Agora as igrejas já é hábito. Tá mais simples, só que não pode mesmo. Ar-condicionado, é ou não é? Quem lembra daquele ventilador tufão, que tu não conseguia ouvir quem estava pregando? Porque o barulho é não era mistério. Não era língua estranha, era o ventilador. Só que tudo isso acontece. É real, mas é o que, Raquel? Prata e ouro. Recurso terreno, coisas terrenas. O segredo de estar de pé, o segredo de estar cheio, o segredo da tua casa ser transformada, o segredo do teu casamento ser restaurado, ainda é Jesus, ainda é o nome de Jesus. LED é bom, som é bom, instrumento é bom, tudo que está acontecendo aqui é lindo, canal de YouTube é bom, câmera de melhor qualidade é lindo, mas não é tudo. O segredo ainda é Jesus. Segura a mão de quem está do teu lado. Segura. Segura a mão dela com autoridade. Segura. Fala para ele: você pode estudar mais, você pode crescer mais, você pode ganhar mais, mas isso não é tudo. O segredo ainda é Jesus.
agora. Minha pastora Raquel, vem para cá para a gente terminar junto. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. O que tu tem, Pedro? Jesus. Quando alguém perguntar o teu segredo, para de ficar inventando. Tu sabe que não é o teu currículo, não é o teu curso, não é a tua faculdade, não é quem te indica, não é quem te empurra. O teu segredo ainda é Jesus. E você sabe qual é o pior, meu pastor Silas Filho? As pessoas não querem ouvir isso não. Você já ouviu? Você já viveu isso? De alguém perguntar, e aí, como é que você conseguiu? E você fala, foi Deus. Não, fala sério. Não, eles não querem. Ainda mais nesse tempo. As pessoas não querem ouvir que o segredo de você estar vivo aqui não foi a vacina, foi Jesus, foi Jesus. Se dependesse do inimigo da tua alma, tu já estava morta há muito tempo. Se dependesse do inimigo da tua alma, tua casa já estava destruída há muito tempo. Se dependesse do inimigo da tua alma, você não teria chegado nesse culto. Como que eu estou aqui, Raquel? Jesus! Olha o que acontece aqui. A Bíblia diz que imediatamente. Eu disse o quê? Horrível do jeito que você falou. Parece que não aconteceu nada. Eu disse o quê? Os pés e os tornozelos se firmaram. Ele ficou de pé. Só que ele não ficou de pé sozinho. O texto diz que Pedro estende a mão. Pedro fez o quê? Pedro fez o quê? E estendendo a mão, oh aleluia, ajudou a levantar-se. E imediatamente, se eu fosse você, levantava a tua mão direita. Se a esquerda estiver desocupada, levanta também. Se o desodorante estiver em dia, levanta com mais ânimo. Eu profetizo na autoridade que é no nome de Jesus, que milagres que demoravam dias, meses, anos após anos para se manifestar, assim diz o Senhor, papai vai fazer acontecer imediatamente. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele ainda cura câncer maligno, Ele ainda restaura casamento que já está com carta de divórcio, Ele ainda salva quem está na boca de fumo, Ele ainda transforma o que o homem diz não dá, não pode, não tem. O Senhor te trouxe para dizer: